Munição em cima da mesa é perigoso, hein? Porque munição é atirar. Como vai ser a nossa vida depois do decreto? Já, no Zé Espoleta. Olá pessoal, aqui é o Zé Espoleta. Eu sou o Estevam, aqui é o Serrinha. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre como que era, porque havia um novo decreto, né, do governo. Sim. E possivelmente a sondagem que estão todos falando é que vai voltar os níveis de atirador. Nós tínhamos 3 níveis de atirador, né? Nível 1, nível 2 e nível 3. Então o nosso objetivo exatamente nesse vídeo é mostrar para vocês como é que era antes dos decretos que nós tivemos no governo anterior, como que eram esses níveis. Até para você ter armas, né, quantidade de armas, você tinha que ter uma participação no seu clube, né, que a gente chama de habitualidade, e também você disputar campeonato. Então nós temos o COLOG 51, que foi alterado por outros COLOGs, tá? Que ele vai tratar no artigo 79 e no artigo 85 sobre isso. Então, quando a gente entra lá no artigo 79, vocês vão visualizar aí, vocês vão ver 3 níveis. O nível 1, você tinha que ter 8 participações em prática de recreação, em treinamento ou competição no stand de tiro. E isso no período de 12 meses. Parou, tá? para aí. Para tudo aí! Vamos lá. Para nós que somos atirador normal, atirador comum, tá? Que você não tem intenção em ter um arsenal dentro de casa, né? Comprar um monte de arma de fogo, isso já é o suficiente. Competir, né? Mas isso já é o suficiente. O que são 8 participações em prática de recreação? Vou dar um exemplo. Saiu de casa, pegou sua arma de fogo, foi para o stand de tiro e deu 5 disparos. Exato. Anotou no livro que você participou, né? Tem um livro lá de participação. Você vai colocar o número do teu CR, vai colocar a munição que você utilizou, a quantidade de munições que você disparou e vai colocar lá que foi um tiro de precisão e vai colocar ali. É só isso que você precisa. Se você fizer isso 8 vezes, ou seja, se você der 5 disparos em dias distintos, né? Em 8 dias distintos, você acabou de completar o nível 1. No período de 12 meses. Num período de 12 meses ainda. Você tem um ano inteiro para você ir 8 vezes no stand de tiro, dar 5 disparos lá. Estou dando 5 como exemplo. Você Exato, der 2 não tem uma é quantidade, coisa, não tem exatamente. quantidade. Então, assim, é muito simples. Eu estou vendo que tem pessoas que ficaram meio assustadas, né? Pô, Isso. agora nível, como é que vai ser? Eu vou ter que me tornar um profissional para manter o meu CR? Não. É muito simples. Mas para manter o CR, você tem que estar afiliado ao clube de tiro, tá, pessoal? É diferente da posse, que vocês não são obrigados. Tá? Nível 2. 8 participações em treinamento, competição no stand de tiro em eventos distintos, no período também de 12 meses. Só que, das 8 participações, 2 devem ser em competições, sendo pelo menos uma em competição no âmbito estadual ou regional. Tá? Então, isso daí eu quero só fazer um parêntese. Nós moramos em Brasília, né? Aqui em Brasília existem competições regionais, estaduais, que é mais fácil, porque, né, enfim, é muito pequeno aqui, é muito fácil. Mas no teu estado onde você está aí, talvez você consiga até no teu clube de tiro mais próximo da sua casa, porque eles se cadastram nessa, vamos dizer assim, nesse campeonato e você fazendo aquele campeonato ali, você consegue ter esse tipo de registro de que você participou de um campeonato estadual. Então aqui a gente está falando, você continua com as 8 habitualidades, como a gente falou, só que você precisa de 2 competições. Dentre essas 8, você tem que ter 2 competições, tá? Não são 8 mais 2, são dentre as 8, 2 competições, porque as competições também servem para habitualidade. Vocês vão ver que isso também vai alterar quando a gente fala de quantitativo de armas que você vai poder ter, se você é nível 1, nível 2 ou nível 3. Nível 3. Esse é o teu. Tem que chegar aqui, ó. 8 participações de treinamento, competição no stand de tiro em eventos distintos, também no período de 12 meses. Das 8 participações, 4 devem ser em competições, sendo que pelo menos 2 em âmbito nacional e ou internacional. Essa é a diferença. Pausa. Eu vou ter que pegar meu carro para viajar. Né? Imagina, sei lá, para fazer um evento nacional e internacional. Não é necessário também, tá? Existem vários eventos nacionais que ocorrem de forma simultânea em vários clubes de tiro no Brasil todo. É como se os clubes estivessem participando, através desse campeonato nacional, de um campeonato, por exemplo, de precisão. Você tem que dar 10 disparos em alvos
coloridos que serão escolhidos aleatoriamente naquele momento em que você for disparar. E aí, em Brasília, esse campeonato nacional vai acontecer em 5 clubes. Em São Paulo serão 20 clubes, né? No Rio de Janeiro, nos estados. Então, um campeonato nacional, você não necessariamente precisa ter que viajar para participar dele. Inclusive, agora em agosto, vai ter, nós estamos agora, hoje é dia 3 de maio, nós vamos ter o W2C, que é um campeonato internacional, que vai acontecer provavelmente na sua cidade. Você vai ter o seu clube de tiro cadastrado nesse W2C, que é um campeonato internacional, onde vários clubes de tiro no mundo inteiro estão aplicando essas provas, né, essas provas práticas, para você poder participar, e você vai ser ranqueado internacionalmente no valor que você conseguir ter lá de performance. Maravilha. Isso, como eu falei para vocês, vai alterar, tá, a questão da quantidade de armas que você vai poder ter. A gente está falando do artigo 79, mas se a gente vai lá para o artigo 85, vocês vão ver exatamente o quantitativo, né? Então ele vai falar o seguinte lá no artigo 85. Atirador desportivo é o nível 1. Ele tem até 4 armas de fogo, sendo até 2 de calibre restrito, tá? Então, o tirador nível 1 é aquele que só vai ao clube nas 8, dentro de 12 meses, ele já pode ter 4 armas de fogo. Atirador nível 2, 8 armas de fogo, sendo até 4 de calibre restrito. E o atirador nível 3, que eu tenho que estar no nível 3, que é né? O teu, senão eu não vou conseguir. Senão não vai dar jeito. Não cabe. Até 16 armas de fogo, sendo 16. até 8 de calibre restrito. Pessoal, a gente não sabe, né, Serra, se vai voltar isso, se vai ser exatamente isso. Mas como várias pessoas estão falando que possivelmente volte o nível, pode ser que eles copiem o que era do passado. E se copiar, vai ser exatamente isso que a gente está passando aqui para vocês. É importante para vocês que compraram o armamento e ainda não foi autorizado, porque agora a gente tem uma limitação, você saber se voltar, porque agora em maio é a previsão de sair um novo decreto, a gente poder já saber mais ou menos como seria, né? Logicamente não dá para saber exatamente como vai ser. Tem que esperar sair o decreto. Mas assim, voltando aqui à vida normal, né? Vamos falar da realidade, né? O atirador desportivo nível 1, tá? Que pode ter até 4 armas de fogo. 4 armas de fogo. Isso já pega praticamente 90% da população de atirador e colecionador que tem no Brasil. Até essas discussões agora que estão acontecendo no Congresso acerca desse novo decreto, eles fizeram um levantamento, né? Tem 1 milhão de atiradores no Brasil, né? Próximo de 1 milhão de CRs emitidos no Brasil. Só que desse 1 milhão, mais de 600 mil CRs não possuem nenhuma arma de fogo. Então, assim, a imensa maioria das pessoas não tem nenhuma arma de fogo, quanto mais 2, né? Então, o atirador desportivo nível 1, ele está praticamente incluindo a imensa maioria, vamos dizer assim, dos atiradores e colecionadores do Brasil. Então, eu não vejo isso como preocupação. Eu que sou especialista em porra nenhuma, não sei porra nenhuma do assunto. Especialista de nada. Especialista de nada. Então, eu acho realmente que não é para ninguém ficar preocupado com isso aqui. E a parte boa, né, que eu já vi dos caras que realmente entendem, dos outros canais de YouTube que a gente vê, obviamente, é que vai haver a volta da guia de trânsito, né? E isso vai aumentar de novo, vai trazer de novo segurança. Para as pessoas que praticam tiro. Ir para um clube de tiro com arma desmuniciada, né, sem você poder proteger teu acervo, é um grande pênalti desse decreto que foi promulgado, que foi lançado pelo governo Lula no início do ano. Então isso foi muito preocupante, muito complicado para os atiradores. Teve muita gente que sumiu dos clubes por causa disso. Mas eu acho que agora a gente vai ter uma vida normal aí, se Deus quiser, com esse novo decreto. Uhul! Muita gente manda pergunta, Serra, sobre calibre. Se o 9mm vai voltar a ser restrito. Gente, vamos lá. Sobre isso daí, eu inclusive eu vi um especialista falando sobre isso, então eu estou, na verdade, repetindo as palavras de quem de fato entende. Praticamente 80%, 90% das armas de fogo que foram vendidas nesse último decreto, no decreto anterior a este, né, que era o decreto do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, praticamente 80%, 90% dos calibres que foram vendidos eram 9mm. E não só o armamento 9mm, aqui inclusive na mesa a gente tem um exemplo aqui de das 3, 2 são, não só o armamento, mas também munição. Munição para recarga, munição de tudo que é jeito 9mm. E é o calibre mais usado no planeta.
Então, assim, é uma loucura você falar que o 9mm é um calibre restrito, porque ele de fato não é. Ele tem um poder de impacto muito menor do que outros tantos calibres que existem aí, que são calibres até permitidos. Então, não vai fazer sentido eles colocarem o 9mm como restrito. Até porque isso obrigaria, já existe uma conversa de recompra desse tipo de armamento, seria caríssimo para o governo colocar em prática uma coisa dessa. É muito mais fácil deixar como está mesmo. Pessoal, esse era o nosso bate-papo de hoje. Até o nosso próximo vídeo. Até. Tchau.